Olá, pessoal. Quando a gente fala de busca em grafos, sendo busca essa operação mais básica, ele é a busca genérica, a operação mais fundamental que a gente faz num grafo, quando a gente quer entender um pouco melhor a estrutura do mesmo, são duas as especializações principais dessa busca genérica que a gente costuma ver implementadas por aí. A busca em largura e a busca em profundidade. Sendo que essa última, a busca em profundidade, ou DFS, a gente estudou, né, a gente se dedicou bastante ao estudo dela nas últimas aulas. Hoje nós vamos falar da BFS, Breadth First Search, ou busca em largura. Para mostrar, né, para apresentar para vocês essa outra especialização da busca genérica, eu quero começar relembrando a busca genérica, porque ao relembrar e daí ver o que a busca em largura especializa, o que ela muda da busca genérica para fazer o que ela se propõe, acho que a gente vai entender um pouquinho melhor, né, qual o propósito dela, o que ela faz bem ali, aqui que ela se propõe. Então, eu vou começar apresentando para vocês aqui um pseudocódigo da busca genérica. A nossa busca genérica vai receber um grafo G com seu tradicional conjunto de vértices e arestas, VI ali, e um vértice S, que é a origem. Tá? Essa busca, ela busca a partir de algum lugar. Lembrando para vocês que o propósito da busca genérica é localizar todos os nós que são alcançáveis, todos os vértices que são alcançáveis a partir do S. Como que ela faz isso? Ela começa marcando todo mundo como não visitado. Isso é importante porque assim eu tenho um controle de quem eu já visitei e quem eu não visitei, por mais que seja óbvio, né, é um passo bastante importante. E daí ela começa colocando S no conjunto dos vértices ativos. Tá? Deixa eu apresentar para vocês qual que é o conceito desse conjunto dos vértices ativos. Pensem nele como um pool ali, um lugar em que a gente pode armazenar vértices. E qual que vai ser a semântica dos vértices ativos? Eu vou armazenar ali todo vértice que eu já encontrei, quer dizer, que eu já sei como chegar nele, já encontrei algum caminho até ele, mas que eu ainda não visitei, ou seja, eu ainda não peguei ele e olhei quais os caminhos que saem a partir dele, quais outras propriedades ele possa ter. Eu só descobri que ele existe, descobri como chegar até ele. Esses são os meus ativos. E por isso, no início, o S vai estar lá, é o único que vai estar lá, inclusive, porque existe um caminho trivial da origem até ela própria, né? Do S até ele mesmo. É o único vértice que eu tenho um caminho. Todos os demais eu não conheço um caminho ainda, só vou conhecer quando começar a explorar os vértices. Então, no início, os vértices ativos, aí, o conjunto dos ativos, tem apenas o S. E daí eu entro no laço principal da minha busca. Enquanto ativos, né, o conjunto ativos, for diferente de vazio, né, enquanto ele não for vazio, o que eu faço? Em cada iteração, eu removo um vértice dos ativos. No caso, eu vou chamar esse vértice de V, para a gente poder operar em cima dele. Então, remova um vértice V dos ativos, do conjunto de ativos. Esse é o momento que eu vou visitar esse vértice. Tá? Então, vou colocar aqui um teste. Se V ainda não foi visitado, o que eu faço? Eu marco V como visitado, e daí eu vou visitar todos os vizinhos dele. Eu já falo desse próximo passo aqui, só deixa eu fazer uma observação bem breve aqui sobre esse teste. Tá? Esse se V ainda não foi visitado. Né? Se ele foi visitado, eu descarto ele. Se ele ainda não foi visitado, eu vou marcar ele como visitado e visitar os vizinhos dele, eu já completo o pseudocódigo. Mas quero só destacar para vocês aqui uma coisa importante, que é, sempre que esse algoritmo que vocês vão perceber que sempre que eu coloco alguém nos ativos, esse alguém ainda não foi visitado. E quando eu removo um vértice dos ativos, a primeira coisa que eu faço é marcar ele como visitado. Então, se eu estiver pensando que o conjunto dos ativos é de fato um conjunto, aquela propriedade matemática de conjunto, olha que cada elemento só está lá uma vez, eu não precisaria desse teste, tá? Porque cada elemento vai ter, mesmo que ele seja inserido várias vezes lá, ele nunca fica com múltiplas cópias. Não tem esse problema de ter múltiplas cópias. E quando eu tirar ele de lá, é o momento que ele vai ser visitado, então não tem por que testar. Né? A única vez que ele sai de lá é quando ele ainda não foi visitado e na sequência ele será e nunca mais será colocado lá dentro.
Mas eu deixei esse teste aqui por uma questão de implementação, porque em geral as nossas estruturas de dados podem aceitar múltiplas cópias, né? Então, dependendo do jeito que eu for implementar essa busca genérica, eu tenho que tomar esse cuidado de verificar, porque pode ser que o meu vértice V entrou nos ativos várias vezes, daí eu só quero visitar ele a primeira vez que eu tiro ele de lá. Nas outras vezes eu tenho que identificar, falo, opa, eu já visitei esse cara, descarta. Tá? Então, se o conjunto dos ativos estivesse funcionando exatamente como um conjunto, esse teste é desnecessário. Mas isso nem sempre é o caso quando a gente implementa aí, né, usa uma estrutura de dados qualquer para implementar os ativos. Em geral ela aceita múltiplas cópias. Mas prosseguindo, como eu falei, se V ainda não foi visitado, né, então está o momento de visitar o vértice V, eu marco ele como visitado, mas visitar não é só marcar. Né, marcar é só para eu não esquecer disso, não esquecer que ele foi. Mas o que eu tenho que fazer de fato é verificar todos os caminhos ali, todo mundo que eu saio a partir dele, todo vértice que eu encontro a partir dele. Então, eu vou fazer o que aqui? Dentro desse if, eu vou ter um laço aqui para cada vizinho que o V tiver, né? Para cada aresta ou arco, depende se é orientado ou não, do tipo VW, ou seja, que tem a origem em V, né, e um destino W, o que eu vou fazer é tentar visitar o W, né, eventualmente. E no caso, como que eu faço isso? Eu verifico primeiro se W ainda não foi visitado. Esse teste é essencial, tá? Porque vai saber, né? Pode ser que o vértice V seja vizinho de alguém que eu já visitei por um outro modo. Nesse caso, eu coloco o W no conjunto dos ativos, que é onde ele vai ficar lá armazenado para eu lembrar, opa, ainda tem que visitar esse cara. Então notem, reforçando aquilo que eu acabei de comentar, sobre eu nunca colocar alguém no conjunto dos ativos que já foi visitado, eu faço explicitamente um teste, né? Olhem para esse teste aqui, olha. O único lugar, só tem 2 lugares no código que eu adiciono alguém no conjunto dos ativos. Um é dentro desse laço aqui, em que eu estou verificando as arestas que são adjacentes, os vértices que são adjacentes ao V, as arestas que saem do V. E eu estou testando explicitamente. Se o W ainda não foi visitado, nesse caso eu coloco ele no conjunto dos ativos. Então note que eu tomo esse cuidado de nunca colocar no conjunto dos ativos alguém já visitado. O outro ponto em que eu coloco alguém é quando eu vou colocar o S, mas nesse momento ninguém foi visitado ainda. Tá? Então, de fato, vale essa propriedade, assim, variante aí de que, olha, nos ativos eu só adiciono caras que não foram visitados. Então, se eu não permitir multiplicidade lá, nunca vai ter problema de ter alguém lá, algum vértice lá que não foi visitado. Mas se quando eu insiro várias vezes o mesmo elemento, eu considero eles como cópias distintas do mesmo, pode ser que eu tire um vértice, né, o vértice V entrou 3 vezes, a primeira vez que eu tiro eu marco ele como visitado, nas demais ele já foi visitado, mas ele continua estando lá, né, ele continua sendo armazenado, e eu tenho que ter esse if aqui, então, para descartar adequadamente, para não ficar revisitando o vértice, senão meu algoritmo fica muito ineficiente. Mas tá bom, feita essa ressalva então, da importância da situação em que esse if aqui que eu destaquei é importante, eu quero começar mostrando para vocês que isso aqui é uma busca genérica, porque se vocês lembrarem, esse pseudocódigo que eu apresentei ele é um tanto diferente da primeira busca genérica com a qual a gente tratou. Na primeira busca genérica, eu fiz um pseudocódigo mais alto nível, porque eu simplesmente falava, olha, eu ia visitando os vértices de novo a partir do S, seguindo arestas e tal, só que o meu laço principal, ele era mais simples, ele falava o seguinte, olha, enquanto houver uma aresta que atravessa a fronteira, ou seja, que tem origem, né, nos vértices visitados e destino nos não visitados, quer dizer, ainda existe algo por conhecer, né, ainda existem vértices que eu não explorei, siga essa aresta, né, pega o destino dessa aresta e visita ele, e daí você vai crescendo essa fronteira, né, porque o propósito da busca genérica é encontrar todos os vértices que eu alcanço a partir do S, todos os vértices para os quais eu tenho caminho a partir do S. Acontece que nessa busca genérica que eu coloquei aqui, ela ainda é muito genérica, tá? Confiem, né? Eu vou mostrar para vocês que ela é bem genérica. Só que eu estou entrando no detalhe digamos assim, em que momento que eu vasculho essa fronteira. E o jeito que eu atualizo, né, que eu vasculho essa minha fronteira, essas arestas que atravessam dos vértices visitados para os não visitados, é justamente nesse laço aqui, quando eu estou visitando um vértice, esse laço em que eu olho toda a aresta que vai de V para um possível W. Quando eu verifico, olha, para cada aresta que vai de V para W, se, né, conectem esse for aqui com o próximo teste, se W ainda não foi visitado, se essas condições forem satisfeitas, quer dizer, tem uma aresta de V para W e W ainda não foi visitado, quer dizer, encontrei uma aresta atravessando a fronteira.
Portanto, esse vértice W está fora da fronteira e é um vértice que eu quero visitar no futuro. Quando eu tirar esse vértice W do conjunto dos ativos, vai ser equivalente a estar pegando aquela aresta VW e falando, opa, vou explorar a partir dessa aresta VW. Tá? Então, é daí que vem essa equivalência. Ou, colocando de outra forma, eu estou considerando todas as arestas que atravessam a fronteira. Né? O que acontece é que eu considero as arestas quando eu visito o vértice, um determinado vértice, e já coloco no conjunto dos ativos todos os vértices que estão na ponta de fora da fronteira dessas arestas. Tá? Então essa busca aqui ela continua sendo uma busca genérica, e principalmente ela é genérica, tá? Ela cumpre o papel da busca genérica por causa disso que eu argumentei. Ela vai encontrar todo mundo que puder ser encontrado, porque ela não deixa de fora nenhuma aresta que atravessa a fronteira, como deve ser. Mas ela é genérica, é uma busca genérica porque o conjunto dos ativos não trabalha com nenhuma ordem específica. Não tem nenhuma definição de ordem quinótica, é totalmente arbitrário aqui. Quando eu coloco um vértice W aqui no conjunto dos ativos, quando eu falo depois ali, olha, enquanto o conjunto dos ativos for diferente de vazio, nessa linha aqui, né, o conjunto dos ativos diferente de vazio, remova um vértice V dos ativos, eu não estou dizendo remova o mais recente, remova o mais antigo, remova o mais bonito, remova o que tem o menor rótulo, remova um par, remova o ímpar. Eu não estou colocando nenhuma condição. Disso que vem essa busca ser genérica. Tanto uma busca em profundidade quanto a busca em largura que a gente vai ver, elas vão impor uma ordem aí para qual vértice que deve ser removido em cada iteração. Mas, ok, feita então essas observações sobre essa busca genérica, como eu falei, isso aqui é um setup porque eu quero, né, no próximo vídeo, apresentar para vocês a busca em largura, o pseudocódigo da busca em largura, e a gente vai comparar com esse aqui, para a gente conseguir enxergar os paralelos. Mas algumas observações aqui, só para a gente finalizar essa nossa introdução aqui à busca em largura, é que, como eu falei, a gente está interessado na busca em largura, então só contextualizando, em português, o mais comum é chamar de busca em largura, é muito comum você ver pela sigla, essa busca é chamada como BFS, de Breadth First Search, sendo Breadth largura justamente. Então, eu busco primeiro em largura. E essa coisa de buscar primeiro em largura vai dar uma característica central para essa busca, que é, na BFS, a gente explora o grafo em camadas. O fato de eu explorar primeiro em largura, a partir do S, né, sendo o S o epicentro ali, vai fazer com que eu explore o grafo uma camada por vez. Eu vou definir em vídeos futuros mais claramente o que são essas camadas, mas só para vocês terem a intuição, o fato de eu explorar as camadas de acordo com a distância ali, com o número de saltos que eu preciso para ir de S até um determinado vértice, vai fazer com que a BFS seja muito útil para calcular distâncias, tá? Distâncias não ponderadas, em particular. Mas a gente vai ver essa aplicação, né, depois, ainda nessa aula, mas depois de estudar o pseudocódigo da busca em largura. Tá legal? Então, no próximo vídeo, a gente vê esse pseudocódigo e compara com o pseudocódigo da busca genérica.